Olá, boa tarde. Não conseguimos fazer essa gravação ao vivo, numa live, como a Débora queria, porque devido a algumas dificuldades. Então eu vou gravar e vou colocar, e das outras vezes eu vou ver se eu consigo fazer ao vivo. Se não, eu vou gravando e coloco aqui no ar para vocês, tá bom? O livro é O Médico Jesus. Vocês estão vendo, acho que meio trocado aí, mas é O Médico Jesus, escrito por José Carlos de Luca. E dentre as explicações dele, eu achei sensacional a explicação que ele dá logo no começo, o porquê que ele escreveu esse livro. E algumas explicações. Prestem atenção. Olha, aqui no começo, o De Luca coloca assim, olha, há mais ou menos 3 anos tive um sonho com o espírito Bezerra de Menezes, no qual o querido benfeitor me sugeria escrever um livro sobre a cura espiritual. Bem me lembro que no sonho eu resistia ao convite, pois alegava que não era médico para escrever sobre um assunto de um livro sobre medicina. Então ele tinha dúvida, como que eu vou escrever um livro sobre saúde, sobre doença, sobre saúde, sendo que ele não era médico. Mas ele continua, não posso atestar que o sonho tenha sido mesmo um encontro espiritual com o caro Dr. Bezerra de Menezes. No entanto, o convite ficou arquivado em meu coração durante esses anos e a ideia do livro não me abandonava. Tive algumas resistências para escrever esse livro. A principal delas não era tanto que eu não era médico para escrever, mas pelo fato de ser alguém também que também tem suas doenças. Como uma pessoa enferma pode escrever sobre saúde? Então, olha que a dúvida dele. A primeira era que ele não era médico para escrever sobre doença. E a segunda, a que mais incomodava ele, como que uma pessoa enferma, ele era um médium doente, como ele poderia escrever sobre saúde? Aí ele continua aqui, né? Venci essa resistência quando me dei conta de que o médium escreve o livro primeiramente para si mesmo. Então, caro leitor, divido com você essas páginas, pequenas gotas de saúde, extraídas do Evangelho de Jesus. Saiba que antes de lhe oferecer esse trabalho, o livro tem me ajudado bastante a entender e superar minhas próprias enfermidades. E só por isso já valeu a pena ter vencido as dificuldades. Espero que você vença as suas também, porque quando se fala de doença, o doente quase nunca se põe como responsável das suas enfermidades e da sua e protagonista da sua cura. Então, as pessoas quando fala sobre doença, ela sempre culpa outras situações, não culpa ela de ter criado as doenças. Aí ele coloca aqui, olha, é, a culpa sempre é mais fácil colocar a culpa na poluição, no estresse, nos genes que a pessoa traz, no vírus, nas bactérias. Então a pessoa sempre coloca a culpa em tudo, menos que ela foi a causadora da sua própria doença e ela é a protagonista da sua própria cura. Então eu provoquei a doença que me martiriza, seja ela qual for, seja nessa encarnação ou em encarnações passadas. As doenças que eu tenho foram geradas por mim. E eu mesmo posso ser o protagonista da sua cura. Entendeu? Aí ele continua aqui, olha. Estarei orando para que este trabalho seja como aquele livro no qual você encontrará o endereço do médico, Jesus, e com ele possa marcar logo sua consulta. Ele o aguardará em cada página deste livro. Eu achei sensacional essa colocação dele, de nos mostrar que nós somos, primeiro, a dificuldade dele em escrever esse livro. Depois, tentando mostrar, e ele explica aqui no comecinho do livro também, que ele não tem a pretensão de substituir médicos e psicólogos. Porque se Deus preparou esses homens para serem médicos e psicólogos, é porque nós precisamos dele. Porque a dor, quando está instalada na carne, precisa do médico carnal e do psicólogo, psiquiatra, para curar. Embora nós sabemos que as nossas doenças começam primeiro na parte espiritual e depois elas se materializam para nos deixar claro da necessidade de mudar, da necessidade de melhorar, tá bom? E aí ele vai escrevendo aqui, eu vou passar para vocês. Olha, a primeira parte desse livro
é mudança de rumo. Então ele coloca aqui, olha, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Se estás doente, aprenda a orar e entender, auxiliar e preparar o coração para a grande mudança da sua vida. Aí ele vai continuando aqui, olha. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, ou a solução mais lógica é deixarmos esse local. É óbvio, né? Se aí está num local que está incomodando, é só sair daquele local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte, pegamos uma estrada ao sul. Então, porque se eu pretendo ir para o norte, eu não vou pegar uma estrada indo para o sul. Precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Se eu estou precisando ir para o norte, mas eu estou pegando uma rodovia para o sul, está na hora de parar e acertar o rumo para o lugar certo. Por isso a mudança de rumo. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro de nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso não há cura verdadeira sem mudarmos de estrada. Sem uma conversão da nossa parte. Desacelere o carro da sua vida, faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Se você está doente, pare o carro, desacelere. O que está acontecendo? Por que está acontecendo comigo? Se eu acelerar o carro nesse caminho, na primeira curva da dificuldade, eu vou capotar o carro. Por quê? A doença que está me atingindo é para me mostrar. Preciso mudar o rumo. Preciso mudar alguma coisa na minha vida. Entendeu? Aí vamos continuando. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que já tem sido feito. Não é para ficar se culpando pelo que já foi feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino de saúde, da felicidade. Se você está muito doente, está no caminho errado, mude, desacelere, mude, para que você siga o caminho agora da saúde e da felicidade. Em todas as curas, aliás, que realiza Jesus, sempre apresentará aos enfermos a proposta do não pequeis mais, isto é, do não voltes a errar. E o que para nós significa a necessidade de mudança de rumo, não qualquer processo, não rumo que qualquer processo sincero de cura solicita, uma mudança de rumo. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentis. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Ter consciência do que está errado e tentar mudar. E mudar realmente. Nunca é tarde para mudar o caminho, por piores que eles tenham sido. A grande estrada, por pior que tenha sido, a grande estrada do erro percorridas
Nunca é tarde para mudar o caminho, por piores que tenham sido as estradas dos erros percorridos. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você está pronto para essa mudança? Você está doente? Tem uma doença grave? Para. Pisa no freio. Reflita. O que está acontecendo? O que eu preciso mudar para melhorar? É o rumo. Reflita as coisas erradas que você tem feito, não para se culpar. Não é esse o objetivo, como ele coloca aqui. O objetivo é identificar o que eu errei, entendeu? E não errar mais. Se eu não identificar o erro, eu vou continuar fazendo errado. Fiz um bolo. O bolo saiu ruim. Não adianta xingar. Vamos identificar o que? Ele está salgado. Devia ser doce, então eu coloquei errado. Deveria ter colocado açúcar e não sal. Ah, ele está doce. Deveria ser salgado. Então eu tenho que trocar. Vou colocar a sal no lugar de açúcar. Faltou fermento. Coloquei leite demais, leite de menos, farinha de mais, farinha de menos. Essas coisas é para identificar. Vamos procurar qual é o problema. Para identificar e fazer a coisa certa daqui para frente. Então, essa primeira parte, mudança de rumo que ele coloca, é justamente para isso. Para que a gente possa entender. A semana que vem eu vou colocar aqui, ó. Quando a doença chegar, para quarta-feira que vem. Mas o que ele está querendo colocar assim, é a mudança. A doença vem para nos alertar de que você está no caminho errado. Você está no rumo errado, como ele coloca aqui. Você precisa ir para o norte e está indo para o sul. E vai deixar você ir? Ficar cada vez mais distante de onde você tem que chegar? Então, como fazer para que você conserte o rumo? Alguma coisa nessa estrada precisa chamar sua atenção para mostrar para você, está errado. E essa chamada de atenção é justamente, são as doenças. Mais leves, mais graves, mais suaves. Mas uma coisa que ele coloca aqui do início, isso você e eu, nós não podemos negar. Quem conhece o segmento espírita sabe que tudo que nos acontece, tem uma razão de ser. Uma delas foram provocadas por nós. Nós é que somos os causadores dos nossos malefícios ou dos nossos benefícios. E assim a conversa com a espiritualidade. Todos os dias você sai de casa com objetivos. O objetivo do ser humano é ser humano. É ter humanidade. É saber que o outro é também um ser humano. Também é filho de Deus. Os seus pais não vão ficar nada contentes se você começar a fazer coisa errada com o seu irmão. Seus pais vão ficar chateados. Pode brigar com você, chamar sua atenção. Mas você não vai virar para o seu irmão e falar, o problema é dele. Estou nem aí, eu vou cuidar da minha vida. Porque está errado. Só que quando nós falamos de irmão carnal, parece que isso é mais forte. O meu irmão carnal, filho do mesmo pai, da mesma mãe, parece que quando nós falamos sobre essa irmandade, ela pesa mais. Nós temos menos coragem de fazer alguma maldade para o nosso irmão. Porque a união da consanguinidade ela é muito forte. E isso tem que ser para restabelecer a harmonia entre os seres. Tá? Mas quando nós falamos de uma irmandade espiritual e não mais carnal, aí a gente relaxa. Como se o meu pai e a minha mãe fosse muito mais importante do que o meu pai Deus. Porque nós somos irmãos espirituais, porque somos filhos do mesmo pai Deus, da mesma criação Deus. Mas muitas vezes a gente não dá importância para isso. A gente dá muita importância para o fato de termos irmãos carnais. Amamos-os. Mesmo que eles nos façam alguma maldade, mesmo que um irmão seu venha na sua casa e por algum motivo ele te roube alguma coisa da sua casa,
ou ele pega o seu carro, saia com o carro e bata, você vai ficar brigar, você vai xingar, você vai esbravejar. Mas provavelmente você não vai matar o seu irmão. Provavelmente você não vai pegar o seu irmão e botar ele na cadeia. Provavelmente você não vai pegar esse seu irmão e nunca mais falar com ele. Porque ele é seu irmão consanguíneo, ele é seu irmão carnal. E parece que isso tem uma força muito grande. E tem sim. Mas quando nós falamos do irmão espiritual, filho de Deus, que para Deus todos nós somos filhos iguais, aí nós queremos que ele morra. Nós não aceitamos que ele entre na minha casa e roube nada que é meu. Eu vou botá-lo na cadeia, eu vou matá-lo, eu não quero saber dele. Por quê? O irmão espiritual é menos irmão do que o irmão carnal? Não, para Deus tem a irmandade a mesma coisa, é filho para ele igual. E o médico Jesus, por que eu estou falando isso com relação ao livro O Médico Jesus? Porque são esses tipos de pensamentos, esses tipos de atitudes do dia a dia, é que nos levam a mudar o caminho certo, que era o caminho do norte, para o caminho do sul. Quando eu deixo de ver que o meu irmão espiritual, seja ele quem for, seja ele evoluído ou quase nada evoluído, não deixou de ser meu irmão. O meu irmão carnal, médico, advogado, super bem de vida, milionário, ele é tanto meu irmão como aquele irmão meu carnal que não se deu bem na vida, que às vezes mora na favela. Se você tiver dois irmãos, um que está muito bem de vida, ficou rico, trabalhou, ficou rico, e o outro não deu sorte na vida, ou não quis trabalhar e está morando na favela. Você vê um irmão sendo melhor que o outro? Você ama mais o irmão rico do que o irmão pobre? Você está disposto a ajudar mais o irmão rico porque ele pode te devolver ajuda do que o irmão pobre, que não pode fazer nada por ti? Muito pelo contrário, ele tem mais a pegar de você do que a te dar alguma coisa. É assim que nós corrigimos o rumo na nossa vida. Quando nós começamos a ver as coisas que fazemos, normalmente para as pessoas, como certas ou erradas. Quando você começa a olhar o seu irmão espiritual como um outro ser e não seu irmão, não filho de Deus, você começa a desviar o caminho, indo para o sul, fazendo coisas erradas. E aí começam a aparecer dificuldades, problemas e doenças na sua vida. Para consertar o rumo. Para que você enxergue e fale, não, se isso está acontecendo, é porque eu tenho que dar uma mudadinha. Ou eu fiz alguma coisa em encarnações passadas e agora eu preciso aprender, eu preciso raciocinar e mudar, ou eu fiz coisas erradas nessa vida mesmo. Lá para trás, coisas lá atrás. O quê? Senta, analise. Qualquer coisa que você tenha feito para outra pessoa, se você estivesse no lugar dessa outra pessoa, e essa outra pessoa fizesse aquilo que você fez para ela, fizesse para ti, você ficaria feliz? Você ficaria bem? Vou mais além. Quando você faz algo para uma pessoa, essa pessoa fica feliz, e você não fica tanto feliz, mas a pessoa ficou muito feliz. Você já parou para pensar que você ganhou muitos pontos com o seu pai Jesus, com o seu pai Deus e seu irmão Jesus, que está sempre ali, nossa volta, nos ajudando? Você já imaginou o quanto os seus pais carnais ficariam felizes quando visse que você, filho, foi lá e ajudou o seu irmão? Mesmo que você tenha se machucado, o seu irmão entrou no espinheiro, o seu irmão está lá preso no espinheiro. E para tirar o seu irmão do espinheiro, você precisa entrar no espinheiro. E você está disposto a entrar no espinheiro, porque é seu irmão que está lá, o seu irmão carnal que está lá. E você entra no espinheiro, se rala todo e tira seu irmão de lá. Seus pais vão morrer de alegria. De saber que ótimo filho você é, que se arriscou a sua vida, arriscou a se machucar para salvar o seu irmão.
E quantos de nós não arriscariam nossa vida para salvar nossos irmãos? Carnais, os nossos irmãos consanguíneos. E por que não agimos assim com os nossos irmãos espirituais também? Porque uma coisa é certa, quando você começa a agir assim com os seus irmãos espirituais, menos irmãos que queiram te prejudicar sabem de você. Você fala, não, mas eu vou começar a ser bonzinho para os outros e as pessoas vão abusar da minha bondade e vão me prejudicar. Engano teu. Porque quando você começa a ser bom para as pessoas, a se arriscar para ajudar as pessoas, você cria um manto de invisibilidade em você que as pessoas más não te acertam mais. E as que pouco te acertam para te ensinar. Porque lá atrás você fez coisas erradas para com elas. É fácil assim. Cristo já disse isso nas passagens. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que você acha que Cristo disse isso? Acredita, tenha fé e vá, filho. Eu moro num bairro muito perigoso. Eu não sei como eu saio de manhã para trabalhar e eu volto à noite. E eu tenho que sair para estudar. Vá, filho. Acredite em Deus, tenha fé. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vai passar no meio de marginais, de assassinos, eles não vão te ver. E é assim que devemos começar a pensar. A saúde que Jesus nos preparou está dentro de nós. Nós provocamos a cura e somos capazes agora de prover a saúde. Depende de nós. Você quer melhorar? Faça por merecer. Comece a mudar o rumo. Durante a leitura desse livro, todas as quartas-feiras, nós vamos aprendendo a fazer isso. Passo a passo. Primeiro, tira o pé do acelerador. Primeiro passo. Está no caminho errado, tira o pé do acelerador. O carro vai continuar andando para o lado errado, só que com menos velocidade. E devagar, durante o livro, nós vamos aprendendo a identificar as placas que estão nos mostrando o caminho errado. E devagar também nós vamos aprendendo a corrigir para o caminho certo. Eu espero, e o autor do livro também espere, que depois que terminarmos ele, todos nós já estejamos no caminho correto. Que mesmo no caminho correto podem acontecer dificuldades. Mas você vai saber que você está no caminho certo e essas dificuldades já são como pagamentos de coisas feitas lá atrás. Coisas que eu já fiz. Mas daqui para frente eu não mais terei problema porque eu não vou mais tentar cometer dificuldades. Então lá na frente provavelmente eu já não vou ter mais problemas de saúde. Porque a partir de agora eu não vou mais gerar motivos para ficar doente. Mas os motivos que eu já criei, esses já estão em mim e já estão programados para acontecer comigo. E devagar eu vou plantando para que lá na frente eu não tenha mais dificuldades. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. E vamos continuar aqui toda quarta-feira, por volta de 7 horas, 19 horas, a leitura e o entendimento do livro O Médico Jesus, escrito por José Carlos de Luca. E no comecinho também ele coloca aqui, é muito importante, que todos os direitos autorais desse livro, ele destina a casa, o doutor Espírito Beneficente, Associação Espírita Beneficente Dr. Bezerra de Menezes. Ele destina todo o lucro desse livro, que já tem mais de 1 milhão de cópias, à Associação Espírita Bezerra de Menezes. Tá? E o abrigo de velhice desamparada. E o abrigo da velhice desamparada. Quem quiser acessar aí, entra na internet aí, olha. www.abrigobez, B de bola, E de elefante, Z de zebra, bezmenezes.org.br. Então, acessa o site lá, www.abrigobez,
bezmenezes.org.br, tá bom? E lá talvez vocês possam fazer contribuições, se vocês quiserem, podem saber de mais detalhes. Um beijão no coração de vocês, espero vocês quarta-feira que vem, aqui por volta de 19 horas. Fiquem todos com Deus e até mais. Paz e amor no coração de todos.